Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, todos vocês, para a nossa 48ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec, onde passaremos aqui aproximadamente uma hora discutindo ciência e espiritismo, ou pelo menos abordando assuntos concernentes à ciência e espiritismo, né? Visto que a obra A Gênese, de Kardec, é com certeza a obra de cunho científico de toda a codificação espírita. Não que somente ela seja essa obra de ciência, que aborda a ciência, mas é a que mais trata desses assuntos. É só fazer uma avaliação de tudo o que já vimos até agora, sobretudo nos 10 capítulos anteriores, onde estudamos a gênese do espaço e do tempo, cosmologia, cosmogonia, cosmogênese, geologia, geofísica, astronomia, só para citar alguns temas que já foram abordados ao longo das nossas 47 aulas, né? Bom, aquele pedido, como sempre, né, inscreva-se no canal, pois é muito importante. Deixa logo aí o seu gostei, se você gostou, claro, mas se no final do vídeo você não tiver gostado, você tira o seu gostei sem nenhum problema. E coloque também o não gostei se não tiver gostado. É importante a sua opinião para mim, tá? Use a aba de comentário para tecer os comentários, como eu sempre falo, para fazer perguntas, tecer críticas, enfim, fiquem à vontade para usar a aba de comentários. Para quem está chegando agora, está tendo contato com esse trabalho pela primeira vez agora, meu nome é Marcos Venício, e ao longo de 47 aulas já nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, né, a Gênese Espírita, abordando e enfocando, claro, os aspectos, como não poderia deixar de ser, científicos e espirituais da questão, fazendo algumas atualizações quando são necessárias e acompanhando, claro, o raciocínio do Lyonês, bem como a apreciação de alguns espíritos que ditaram, às vezes, alguns assuntos, a exemplo de Camille Flammarion, por exemplo. Bom, como sempre, eu gosto também de pontuar, né, no tempo e no espaço, para a posteridade, para que possamos nos localizar no contexto atual da vida e do momento. Portanto, eu sempre, acho que vocês já estão acostumados, eu sempre costumo citar, fazer uma descrição do momento no qual eu estou gravando a videoaula, né? Então, eu estou gravando numa manhã de quinta-feira, hoje é 12 de agosto de 2021, de Nosso Senhor. O mundo ainda em franca pandemia causada pela Covid-19. Os números, muito claro, os números estão caindo, estão muito baixos, mas ainda estamos tendo mais de 1.000 óbitos por dia, a nível de Brasil, é claro. Ontem o consórcio de imprensa, o Consórcio Nacional de Imprensa, catalogou, apurou, se eu não me engano, 1.213 mortes foram registradas no dia de ontem, né, quarta-feira, dia 11. Então, ainda estamos submetidos a essa doença. A variante Delta continua se alastrando, inclusive aqui no Ceará o número de casos estão crescendo bastante.
A variante Delta já está se alastrando, inclusive ontem, se eu não me engano, numa determinada cidade do interior do nosso estado, aqui no Ceará, foi detectado o primeiro caso de contaminação comunitária da variante Delta da Covid-19. O que isso significa? A contaminação comunitária quer dizer que a pessoa contraiu o vírus já da sua comunidade, ou seja, a pessoa não contraiu o vírus por ter viajado ou por ter tido contato com alguém que viajou recentemente para os locais onde a variante Delta estão mais incisivos, mais localizados, o que indica, e isso é um dado importante e perigoso, que a variante Delta do vírus SARS-CoV-2 já está entre nós aqui no estado. Então, muito cuidado, o nosso apelo, né, a que cada um tenha muito cuidado, evite sair de casa se não for necessário, a velha recomendação. Mas se você precisa sair de casa, use a máscara, higienize constantemente as mãos, evite estar muito próximo de pessoas, evite se aglomerar. Eu sei que para algumas pessoas isso é impossível, eu sei disso, mas se for possível para você, colabore, faça a sua parte. E mesmo para quem precisa se aglomerar, como por exemplo pegar coletivos lotados, né? Principalmente nos horários de pico, e aí não tem jeito, a pessoa tem que se aglomerar mesmo, mas procure mesmo assim fazer a sua parte, usar a máscara, de preferência a PFF2, não é tão caro assim, não chega nem a R$4, sempre que possível higienizar as mãos, fazer o devido asseio quando retornar para casa, né? Enfim, faça a sua parte. E claro, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Vacinas é o que tem salvado vidas. Tomem a vacina de vocês quando chegar a sua vez. Quem já tomou a primeira dose, ótimo, tomem a segunda. Eu já tomei a primeira e a segunda dose, estou feliz por isso, me sentindo seguro por isso. E mesmo assim não vou abrir guarda, não vou abrir mão da segurança. Quando eu saio, quando eu preciso sair, eu uso máscara, eu evito me aglomerar. Então, é esse o procedimento que devemos ter. A vida agradece por isso, tá? E você que não tomou ainda, tome. Se você conhece alguém que nega a eficácia da vacina, procure orientar essas pessoas com muito bem, com muito amor, com muito carinho, porque as vacinas salvam mesmo. Evite cair em falácias, evite cair em mentiras, em negacionismo de pessoas vindo de pessoas que não sabem mesmo o que estão dizendo. A vida agradece, tá bom? Bom, vamos então finalmente dar início à nossa videoaula de hoje. Estamos aqui no livro A Gênese, na Espírita, estamos estudando o capítulo 11 e vamos entrar hoje a partir do item 25. Estamos vendo, né, o que Kardec descreveu como encarnação dos espíritos. Estamos vendo ali como os espíritos encarnam na Terra, como eles passaram a encarnar no nosso planeta Terra, né, na nossa linda joia azul. Kardec está debatendo, está escrevendo acerca desse assunto. Claro que tem muitas lacunas, como nós já vimos na videoaula passada, né? Pois nós estamos falando do espírito, que em essência é algo, é uma entidade que não sabemos como ela é criada, não sabemos qual a estrutura, não sabemos de que modo é um assunto, pelo menos até onde se sabe, especificamente na responsabilidade do Criador, de Deus, pois só Ele cria espíritos, e nenhum de nós sabe a metodologia que Ele usa para isso, como Ele o faz, que tipo de material, por assim dizer, ponham aspas aí no material, né? Deus utiliza para criar espíritos. O que sabemos, pelo menos, é o que consta na doutrina espírita, o que os espíritos superiores ditaram, é que Deus cria espírito desde sempre, desde que Deus criou o universo, maneira de se dizer, Deus cria também
espíritos. E aí, nos itens anteriores, até chegar no item 24 do capítulo 11, Kardec, né, dissertou e descreveu aspectos da encarnação do espírito humano na Terra. Ficou patente, acho que no final da aula 47, nós debatemos muito acerca da encarnação dos espíritos, se seria possível encarnar em corpos de animais, lembrando que eu comentei na aula passada que eu não sou partidário dessa realidade. Para mim, o espírito humano, nós, espíritos humanos, somos espíritos criados para corpos humanos, tá? E o motivo de eu acreditar nisso não tem nada a ver com preconceito ou com orgulho. Se por acaso mais tarde, amanhã, ficar provado que nós, espíritos humanos, um dia habitamos corpos de animais, para mim não muda nada. Não vai desabonar em nada a criatividade, a inteligência, a soberania e infinita sabedoria do Criador. Isso não vai mudar em nada. O fato de eu não acreditar, pelo menos até hoje, que já habitamos corpos de animais, é porque a própria doutrina, na minha opinião, deixa claro em muitas passagens que isso não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Embora, claro, eu devo reconhecer também que já em outras passagens, os próprios escritos da doutrina deixam aí entrever que talvez tenha sido assim. Eu queria relembrar que com relação a esse aspecto, ou seja, com relação ao fato de o espírito humano um dia ter habitado corpos de animais, o próprio Allan Kardec assim se refere no finalzinho do item 23 do capítulo 11 do livro A Gênese. Olha só o que ele escreve. Isso está no final da aula passada, mas eu quero relembrar isso porque é muito importante. Kardec escreve: mas este sistema, ou seja, o sistema que é fundamentado na possibilidade do espírito humano ter habitado algum dia corpos de animais. Olha o que é que Kardec escreve. Mas este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não o é o exame das diferentes hipóteses que se tem formado sobre este assunto, sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade do ponto em que, dotado do senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então fica claro aqui que o próprio Kardec não tinha certeza acerca dessa peculiaridade, desse fato ou não de o espírito já ter habitado o animal, tanto que espírito humano, né, ter habitado corpos de animais. Tanto que o que Kardec deixa bem claro e ele passa a considerar é o espírito dotado de livre-arbítrio, ou seja, nós. E, na verdade, o que importa para as nossas considerações é o espírito consciente que já somos, o espírito dotado de livre-arbítrio que já somos, o espírito, como nas palavras do próprio codificador, espíritos, nós, sobre os quais já pesa a responsabilidade dos nossos atos. Depois, no item 24, ele fala sobre a responsabilidade e o porquê devemos encarnar em corpos materiais, e isso é muito importante. Vamos dar continuidade agora, a partir do item 25, procurando compreender mais ainda a necessidade e alguns fatores que se dão quanto à reencarnação, ou seja, o fato de o espírito realmente necessitar de reencarnar e de encarnar. Por que o espírito? Olha, não sabemos muita coisa acerca do espírito, mas estudando a codificação fica claro, fica patente que o espírito precisa encarnar. E olha, vamos acabar com
com essa ingenuidade, infantilidade de achar que o espírito encarna como punição, como castigo, para penar, para espiar, para corrigir faltas. É óbvio, perfeitamente, que isso é possível. Mas o espírito encarna, sobretudo, para aprender. O espírito encarna, sobretudo, porque é na matéria que o espírito obtém os recursos de manipular aquilo que a inteligência provoca. A matéria é a matéria-prima com a qual o espírito desenvolve a sua inteligência, o espírito põe à prova, testa a sua inteligência, manipulando, tendo o acesso à matéria que o espírito consegue exercer a sua inteligência, exercer a sua criatividade e assim contribuir para a sua evolução e de quebra para a evolução do meio no qual ele está inserido. Se não, vejamos, olha só aqui, no item 25, Kardec escreve o seguinte: todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Então, o primeiro ponto que Kardec deixa claro aqui, claro, sob orientação dos espíritos superiores também, que o ditaram, né, é que a vida normal, a vida natural, digamos assim, a vida principal é a vida do espírito, no mundo espiritual. Essa é a natural, sabe? É mais ou menos como assim, é uma comparação tosca, claro. Mas, por exemplo, no nosso dia a dia, nós saímos para trabalhar, saímos para os supermercados para fazer compras, saímos à praia, às vezes, para lazer, às vezes vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos a um show. Claro que eu estou falando isso antes da pandemia. E, claro, com certeza isso vai passar e em breve, principalmente quando todos estiverem vacinados e vacinadas, voltaremos a fazer isso também, a lotarmos as salas de cinema, de teatros, de shows, de livrarias, de bibliotecas. Voltaremos a fazer isso sim. Então, olha só, precisamos fazer isso, precisamos trabalhar, precisamos de arte, precisamos de cultura. Mas no final de todas essas atividades, nós voltamos para casa. Claro, eu não estou excluindo aqui os nossos irmãos moradores de ruas que não têm casa. Esse é um problema realmente. Problema esse que denota claramente que temos muitos problemas para resolver ainda. Mas deixando isso momentaneamente de lado, ao final do dia, durante todas esses procedimentos, voltamos para casa, que é o nosso lugar natural. Nosso lugar natural não é estar na praia, não é estar no trabalho, não é estar em casa, mas saímos para esses lugares por necessidade de desenvolver a inteligência e o intelecto no trabalho, de desenvolver as faculdades de sensibilidade nas artes e na cultura, quando vamos a um cinema, quando vamos a um teatro, quando vamos a uma livraria, quando vamos a uma biblioteca, desenvolvermos as propriedades do corpo, né, fazendo exercícios físicos, quando vamos a uma caminhada na pracinha, quando vamos a uma academia, nos exercitarmos, né? Quem faz isso, né? Eu, infelizmente, ainda não fui tocado por essas características, não. Preciso mudar, é claro, né? Eu já estou com sobrepeso muito alto, preciso me cuidar, é verdade. Mas, enfim, você faz todas essas coisas e depois retorna para casa, para o seu lar, que é o lugar onde é o lugar normal e comum que você deve estar. É uma comparação tosca, mas que de momento serve para os nossos raciocínios. Ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é que, apesar das encarnações que temos, como essa que estamos tendo agora no planeta Terra,
o normal, o lar primitivo, digamos assim, primitivo no sentido de ser primeiro, o lar que é o principal, que é o natural, é o lar espiritual. É isso que Kardec diz. Continuando ainda o item 25, né? No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então vejamos bem aqui, segundo Kardec, né? No mundo espiritual, nosso mundo normal, o nosso lar verdadeiro, digamos assim, lá aprendemos por refletirmos sobre o que fizemos aqui. E aí, levando-nos para a minha comparação que eu fiz anteriormente, é como quando você chega em casa. É muito comum você chegar em casa e ficar refletindo sobre uma atitude que você teve no trabalho, sobre uma resolução que você, de um dado problema que aconteceu no trabalho e você tentou resolver. Muitas vezes em casa nós ficamos ainda percrustando esse sentimento, ficamos ainda pensando no que fazer, às vezes nos aprendizados, nas falhas, nos problemas, no filme, às vezes vamos ao cinema, né? Ficamos em casa pensando no filme, no conteúdo, no que aprendemos com o que o filme nos mostrou e por aí vai. Observem que é a mesma coisa aqui, é como se estivéssemos num grande trabalho, grande e divino trabalho. Eu faço muita questão de enfatizar isso. Eu não me sinto muito bem quando eu ouço pessoas sempre afirmando que a encarnação é uma punição, estamos encarnados na Terra para sofrermos e pagarmos os débitos. Eu não acho que seja assim. Claro que isso acontece. Reajustamentos, reequilíbrios, pagamento de débitos através dos muitos desequilíbrios e males que com certeza causamos uns aos outros. E é óbvio que na vida, e como temos a lei de causa e efeito, ação e reação, é óbvio que tudo que fazemos repercute em nós mesmos e além de outras pessoas. E recebemos a reação, recebemos as consequências disso. Mas isso não é o que embasa, não é o que gera, não é o que determina e justifica a encarnação ou reencarnação. O que justifica, o que faz ser necessária a reencarnação é o nosso trabalho, é o nosso aprendizado, é o nosso aprimoramento. E, claro, automaticamente, trabalhando, aprendendo, exercitamos, vamos também consertando aquilo que desmantelamos, digamos assim, ao longo da nossa vida ou ao longo das nossas vidas. Eu prefiro encarar as coisas dessa forma. Na minha opinião, faz mais sentido, na minha opinião, é mais justo. Pensando até nos atributos de Deus, por que Deus nos obrigaria a uma encarnação como punição? Não faz parte isso, sabe? Deus quer que nós aprendamos, sobretudo que nós aprendamos a amar, que sobretudo nós ganhemos sabedoria, que sobretudo nós podemos conhecer. Então, cada reencarnação que já tivemos, essa encarnação que estamos tendo agora, o objetivo é aprendermos. Ah, Marcos aprendeu o quê? Tudo. A vida é um livro aberto, não é, a escola, a academia, a universidade não são os únicos meios de aprender, não. Aprende-se com a vida, com a natureza. A vida, a natureza é um livro aberto para quem deseja aprender. Aprendemos nas escolas, claro, e como aprendemos? Aprendemos nas universidades e como aprendemos?
mas aprendemos também no lar, na família, aprendemos no ambiente de trabalho, aprendemos nos templos religiosos, nas igrejas, nas sinagogas, nos centros espíritas, nos centros de umbanda, aprendemos nos estádios de futebol, nas salas de projeção cinematográficas, nas salas de exibições teatrais, aprendemos nas livrarias, aprendemos nas bibliotecas, aprendemos nas praias, nas lagoas, nos rios, nas serras, nas florestas, nas matas, na caatinga, no interior, na cidade, ou seja, onde quer que nós estejamos, a vida nos convida a aprendermos, no contato uns com os outros, na vivência e nas inter-relações uns com os outros, aprendemos. Então é notório, quem nega isso está com os olhos embotados. A vida é uma eterna escola, é um eterno aprendizado. Sim, tem muita gente que sofre nessa escola, mas sofre, na maioria das vezes, eu acho que em quase todos os casos, sofrem por consequência dos seus próprios atos. Parem para pensar sobre isso um pouco, tá? Bom, vamos ao item 26. No item 26. Olha só. Normalmente, olha só o que eu acabei de dizer, olha o que Kardec escreve aqui no item 26 do capítulo 11 de A Gênese. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Inclusive, essa é uma citação retirada do livro O Céu e Inferno, capítulo 3, itens número 8 e seguintes. Aqui o próprio codificador afirmando que a vida normalmente não é a encarnação, né, não é normalmente para uma punição. Encarnamos porque somos inferiores, moral e intelectualmente. Assim como o infante que chega na escola, ele chega lá com uma tremenda ignorância. A criancinha, quando chega lá no jardim, a alfabetização, ela não sabe nem as letras do alfabeto, ela não sabe nem contar. E ela vai aprendendo as letras do alfabeto, daqui ela aprende a soletrar as letras, vai compondo as palavras, vai aprendendo a escrever, daqui a pouco vai ganhando conhecimentos matemáticos, vai aprendendo os números, os numerais, vai aprendendo a adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, depois vai crescendo em intelecto nas frentes mais avançadas de estudo, vai aprendendo matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, línguas estrangeiras. E aí a não mais criança, o jovem agora, ingressa no universo das universidades. Claro que nem todos fazem isso, nem todos trilham esses caminhos, até porque vivemos num país onde as desigualdades sociais são muito agudas, nem todos têm a perspectiva, nem todos têm a oportunidade de ingressarem numa faculdade, né? Muitos têm que dedicar os seus esforços a trabalhar, o trabalho honesto para sustentar suas famílias, mas o projeto não era esse. Tá? O projeto era caminharmos com a moral e a intelectualidade nesses termos, nesses ditames. Mas isso acaba sendo um outro assunto. Bom, continuando no item 26, Kardec assim se expressa. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Desculpe a repetição. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço,
prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Eu acho que aqui tem uma explicação muito clara, uma explicação muito consciente do sofrimento a que nós experimentamos no planeta Terra, na encarnação como nós temos nos dias de hoje. É claro que de uma maneira muito resumida, porque o assunto é muito mais complicado, é muito mais complexo, mas não há como negar que existem pessoas, e acho que todos vocês devem conhecer uma ou mais delas, que sofrem muito. E mesmo se você não conhecer pessoalmente, você não vai negar o que você vê na mídia televisiva ou ou nas redes informatizadas, que existem pessoas que sofrem muito, existem pessoas que sofrem doenças terríveis, pessoas que sofrem o mal da fome, pessoas que sofrem injustiças, pessoas, por exemplo, que estão encarceradas, presas já há anos e anos sem terem cometido crime algum, pessoas que sofrem ainda por serem prisioneiras de algo muito pior, pois é uma prisão sem muros. Eu estou falando dos que estão presos ao mundo das drogas, os que estão presos à ideologia da maldade, da violência, os que estão presos na ignorância por opção, por não quererem ver, os que estão presos na promiscuidade, os que estão presos, então, em todo um campo perverso e destrutivo que degrada o espírito e o corpo humano. Estes são os que realmente possuem uma encarnação miserável. Estes e estas são os que realmente possuem uma encarnação dolorosa e que talvez felicidade nenhuma traga a eles ou a elas. Mas não foi Deus que instituiu isso. Não foi o Criador que condenou ninguém a esse tipo de vida, por assim dizer. Foi a própria pessoa que, usando da sua capacidade de escolher, escolhe caminhos errados. Todos nós sabemos disso, pelo menos quem é adulto e tem sanidade mental sabe que os seus sofrimentos são causados pelas suas atitudes, pelos seus excessos, pelos seus erros de ponto de vista, por às vezes a pessoa buscar coisas ilusórias, por às vezes a pessoa querer viver uma vida de ilusão, e aí o sofrimento é inerente como consequência desse proceder. A pessoa não pode esperar a felicidade se ela vive no crime. A pessoa não pode esperar a felicidade se ela vive no vício. A pessoa não pode esperar a felicidade, prestem bem atenção no que eu vou dizer, a pessoa não pode esperar a felicidade se tudo que ela quer na vida é dinheiro. Já dizia um filósofo que existem muitos tipos de pobreza, inclusive o pior pobre é aquele que é tão pobre que tudo aquilo que ele tem é somente dinheiro. Pensem sobre isso. Então, os nossos infortúnios, as nossas misérias, as nossas tristezas, vêm da nossa imperfeição moral e espiritual. A felicidade nos aguarda, é o que esse tema esse tema do capítulo, do item 26 deixa bem claro. A felicidade que nos aguarda, ela nos vem como fruto da felicidade verdadeira e real, que só é possível através da evolução espiritual, que traz de quebra também uma evolução material. Vejamos, demos uma passeada nos espíritos superiores.
o quanto eles gozam de felicidade verdadeira, pois, como diz aqui no texto, já estão desmaterializados no sentido de que não sofrem mais a influência da matéria. Não é que não possam usar a matéria, podem sim, mas não sofrem mais nenhuma influência dela. Então não tem mais aquele desejo doentio de perseguição ao poder e ao dinheiro. Não tem mais aquela preocupação com o ter, com o ter mais ainda, que acaba nos levando a uma espiral descendente de loucura. E gozam de propriedades maravilhosas, como já imaginou, a felicidade de um poder, digamos assim, espiritual, conseguido às custas de uma depuração espiritual, aurida ao longo de muitas encarnações e reencarnações, que torna o espírito agora verdadeiramente não uma entidade como somos hoje, espíritos sim, luminosos, mas ainda vivenciando essa estrutura maravilhosa, fenomenal, pois o nosso corpo é de longe a ferramenta mais maravilhosa e sofisticada que temos, mas nós sabemos o que o nosso corpo causa de tristeza para a gente. Doenças mil, infecções, dores terríveis, a fadiga, o envelhecimento, as limitações do corpo físico. Vejamos a felicidade dos espíritos já livre dessa matéria, espíritos que podem voar, que podem curar, que não adoecem mais, que não sofrem mais fome, que não sofrem mais sede, que não podem mais ser atingidos por nada, nem por bala, nem por raios, nem por maus palavras, espíritos que estão acima de tudo aquilo que pode nos alcançar hoje, espíritos que, ao contrário da nossa necessidade ainda de ganhar dinheiro, de pagar contas, e muitos ainda que se iludem na busca de posses e posses e mais posses, espíritos que buscam agora, diante de Deus, sendo seus mensageiros, sendo seus prepostos, cuidar das coisas do universo, cuidar de galactogênese, cuidar de povoação de mundos, cuidar em guiar sociedades inteiras para uma verdade mais consciente, lúcida, que lhes permita uma evolução, que foi o que Jesus Cristo fez, por exemplo, aqui na nossa linda joia azul. Percebamos então a felicidade real, a felicidade verdadeira, e não essas coisas quiméricas que às vezes nós buscamos aqui na Terra, que são importantes sim, têm o seu grau de importância. Apenas nós majoramos essa importância, às vezes, muito de nós, para além do que realmente o é. Bom, no item 27, Kardec fala de uma coisa muito importante, muito importante. Muito cuidado, porque principalmente no movimento espírita, não é? Muitas pessoas, às vezes, por não saberem muito o que estão dizendo, né, apregoam que não, eu quero sair logo da Terra, não, a Terra, o objetivo de encarnar aqui é se livrar logo desse mundo. E eu não entendo às vezes, porque o nosso planeta é tão bonito, a nossa linda joia azul é tão maravilhosa, que pressa é essa de deixar esse planeta? Que pressa é essa de sair daqui e ir para outro mundo? Pois eu amo esse planeta, talvez mesmo no milênio em que eu ganhar direito de sair daqui, talvez eu ainda permaneça para tentar ajudar. E mesmo assim demora muito. Olha só o que diz o item 27 de A Gênese. Olha só, o item 27 do capítulo 11, né, da Gênese. Olha só. Muita atenção, tá? O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte,
O trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Então, vê bem, sabe aquele conceito de que o nosso planeta é um planeta prisão, é um planeta para doentes? Não, gente, a nossa linda joia azul é material. Aliás, a nossa linda joia azul é maravilhosa. Sim, é tida na visão espírita aqui como um dos mais atrasados. E atrasados do ponto de vista moral. Pois, do ponto de vista material, até que não estamos tanto atrasados, não. Vê aí os nossos sistemas de transporte, temos aviões a jato, temos internet, tecnologia. Olha essa aula, por exemplo. Temos recursos de tecnologia que há 100 anos atrás seria pura ficção científica. Agora, claro, a marca indelével de que somos um planeta ainda moralmente inferior é muito simples de detectar. Temos guerras, temos pessoas morrendo à fome, temos pessoas morrendo à miséria, temos um altíssimo nível de desigualdade social no mundo inteiro, temos um descaso de governos durante o mundo inteiro para com o seu povo, para com a sua própria sociedade. E no rol de espíritos que desencarnam à fome, inclusive crianças e velhos. Então é claro que temos problemas seríssimos sociais que precisamos resolver. Mas já foi pior, eu acredito que já foi pior. Já foi muito pior do que no passado. Estamos progredindo, temos muito o que fazer ainda, muito o que fazer. Mas já estamos progredindo. A barbárie, pelo menos, embora que ainda existe, ela não é mais aceita naturalmente. Um monarca não pode mais, nos dias de hoje, decretar que crianças recém-nascidas sejam mortas. Um monarca não pode mais fazer isso. Até ele pode tentar e até fazer, mas será tido como criminoso. Não poderá fazer isso normalmente, como diz lá os escritos dos evangelhos, né, que aconteceu aos tempos de Jesus, por exemplo. Então já estamos melhorando, já temos um sentimento de justiça, já temos sentimento de beleza, já temos sentimento de altivez e de bondade. É preciso olhar a órgãos e entidades mundiais que trabalham pela paz. Dê uma olhadinha, por exemplo, naqueles anjos que eu considero anjos encarnados na Terra, aquele grupo que começou com os franceses, que hoje já tem adeptos no mundo todo, que fazem, esses grupos que fazem campanhas pela paz, os grupos que fazem atendimento em locais onde ninguém mais quer ir, sabe, lugares que estão em guerra, que todo mundo está fugindo e eles vão lá e cuidam das pessoas e cuidam de levar saúde, cuidar de feridos, sem ganhar dinheiro nenhum. Médicos que, ao invés de montarem clínicas para enriquecerem, preferem embarcar nessas cruzadas mundo afora em lugares que ninguém mais quer ir, e eles esses médicos, vão lá cuidar das pessoas. São anônimos. Preferem não ganhar dinheiro, mas preferem não ganhar dinheiro, porque optam por ganhar vidas, por salvar vidas. Todo mundo sabe de que grupo eu estou falando, tem muitos deles. Enfim,
Tem muitos problemas, claro, no nosso mundo para resolver, mas como o próprio Kardec afirma aqui no item 27, no finalzinho, tem mundos ainda piores. Mundos que, se comparado ao nosso, o nosso seria um mundo ditoso. É isso aí. Os médicos pela vida. Bom, no item 28, muito interessante no item 28, esse item sim fala daquilo que eu tinha dito anteriormente, sobre, eu quero abandonar a Terra, eu quero sair logo daqui. Vamos ter calma. Vamos parar com essa ansiedade, com essa avidez de querer sair já da Terra como se aqui fosse um lugar ruim. Calma, temos muito que aprender aqui ainda na nossa linda joia azul. Olha só o que diz o número 28. No número 28 do capítulo 11, né, de A Gênese. Olha só. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que não lhe sendo mais de proveito algum, a encarnação em corpos materiais passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecendo-lhe o pensamento, e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos, no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. A propósito, o grupo que eu estava me referindo anteriormente é os nossos queridos Anjos Médicos Sem Fronteiras, né? O Grupo Médicos Sem Fronteiras, eles realmente fazem jus ao nome. Bom, aqui no item 28 está bem claro, né? Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado. Então, fiquemos tranquilos e com muita paciência. Nós só abandonaremos a Terra fora do tempo certo, se nós não tivermos mais o direito de estarmos aqui, por exemplo. Porque a Terra progride. Como diz o ditado, a fila anda. Se eu estivermos atrapalhando esse progresso por muito tempo, com certeza vai chegar um momento em que não nos será mais dado o direito de permanecer aqui, porque nós estaremos simplesmente atrapalhando. E aí Deus, com sua extrema bondade e misericórdia, vai nos deportar para um mundo de acordo com aquilo que nós estamos propostos a fazer. Simples assim. Agora, estaremos aqui até quando, o texto do Kardec deixa bem claro, até quando tivermos algo ainda para aprendermos aqui. A questão fica a pergunta que eu queria fazer. Quantas encarnações são necessárias aqui na Terra, na nossa linda joia azul? Quantas encarnações aqui são necessárias para que possamos aprender tudo aquilo que temos para aprender aqui na Terra? Já pararam para pensar sobre isso? É complicado? Deixa eu complicar um pouquinho mais. Eu tenho uma desconfiança, sabe? Eu tenho uma desconfiança. Lembram na questão, eu acho que é a 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o maior exemplo que Deus já enviou à Terra que nos sirva de guia e modelo? E a resposta todos nós sabemos, né? Vede Jesus. Jesus foi o Espírito mais perfeito que veio à Terra. E lá nesse item 625,
o Espírito que responde a essa pergunta, ele diz o seguinte: Jesus é o exemplo máximo do que se pode chegar na Terra. Jesus é o exemplo máximo de que se pode chegar na Terra. Quer dizer que os exemplos que Jesus deu, a conduta de vida, o engrandecimento moral que Jesus demonstrou, é o máximo que se pode adquirir na Terra. O que isso pode nos levar a devaneio? Então, existem padrões morais maiores ainda? Eu acho que sim. Jesus, quando veio à Terra, veio demonstrar para nós, porque ele não só ensinou, como demonstrou também, Jesus veio nos mostrar o que era possível. E olha o que Jesus fez. E ele deixou claro na sua prédica de que nós poderíamos fazer a mesma coisa. Será que não foi esse a cantada da pedra? Será que isso não é uma pista que nos leva a entender que, olha, isso que Jesus mostrou é o nosso destino, é o nosso objetivo de chegar nesse ponto. Aquele ponto que Jesus demonstrou. E não se enganem, Jesus é muito maior do que o que vimos ele fazer aqui na Terra. Jesus teve que diminuir muito para vir à Terra. Ele teve que encarnar, ele teve que se vestir de matéria. Um espírito mais que puro, um espírito já crístico, teve que vir em matéria. Então Jesus, com certeza, o Jesus que conhecemos nos livros, nas escrituras, nas mensagens, é um Jesus limitado à nossa condição. O Jesus real, digamos assim, com certeza é muito maior do que o que ele demonstrou aqui na Terra. Mas como Jesus é o nosso guia e modelo, é porque nós podemos atingir o nível dele. E aí eu me pergunto, será que não seria esse o limite das encarnações aqui na Terra? Ou seja, precisamos encarnar aqui na Terra até um dia chegarmos ao nível de um Jesus. Será? Sabe uma outra pista que me levou a pensar também muito nisso? Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, o item 3, o homem de bem. Tem lá todas as características do homem de bem, começando com a definição. Um homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade no seu mais alto nível, na sua mais alta consequência, é o homem de bem. E aí depois, o capítulo, o item 3 do capítulo 17, traça lá as características do homem de bem, todas elas. Você que já leu, acredito que todos já tenham lido. Quem não tiver lido, por favor, corra depois dessa aula, vá lá e leia. Fica como dever de casa, leia a questão 625 de O Livro dos Espíritos e leia lá o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Aí tem lá todas as características do homem de bem. Aí lá no final tem uma frasezinha que nos deixa a todos de orelha em pé. A frase é mais ou menos assim: e aí já foram descritas muitas propriedades do homem de bem, muitas características do homem de bem. Aí o finalzinho diz assim: eis que essas não são todas as características que levam o homem ao bem, mas quem já nelas está, já está no começo da senda do bem. Então, caros amigos, caras amigas, caras irmãs, caros irmãos, temos muito, muito, muito a fazermos aqui na nossa linda joia azul. Temos muito a fazer ainda no nosso lindo planeta Terra, na nossa linda joia azul. Temos que participar na evolução do mesmo, temos que evoluir junto com o mesmo, como está escrito aqui. E recebemos tanto desse mundo, Senhor. Onde é que está o nosso grau de gratidão? Onde é que está o nosso sentimento de gratidão perante a vida, perante tudo que essa terra nos dá? O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que comemos, as frutas, os nossos irmãos em plano menor, os animais que, por sacrifício não consciente, mas por sacrifício compulsório, nos nutre o corpo.
Temos tirado tanto desse mundo a energia, será que não precisamos devolver alguma coisa? Será que não temos? Será que não precisamos ter um sentimento de gratidão e de responsabilidade de dar em troca? Pensem nisso antes de querer se afastar daqui, tá? Pensem muito nisso. E aí, encerrando a nossa aula de hoje, vamos encerrar com o item 28. Kardec conclui assim: assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, têm eles, os espíritos, né, suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte, no mundo espiritual, atividade em nenhum ponto a ociosidade inútil. Então, o trabalho que se faz necessário em todos os rincões da vida. Às vezes o trabalho tem por única meta a obrigação, você é realmente subjugado ao trabalho. Depois você compreende, vai evoluindo e compreende que o trabalho é necessário. E finalmente, quando a inteligência começa a emitir luz, você vê no trabalho a santa e divina oportunidade de colaborar já com Deus. Como André Luiz muito bem nos chama de co-criadores em plano menor. E aí, no último parágrafo do item 28, Kardec assim escreve: a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual, individualizado, ou seja, nós, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Realmente, o que seria o universo sem o espírito, não é verdade? O que seria do universo sem o elemento espiritual? Basta você ver, por exemplo, me veio agora a guisa de comparação, mesmo assim, muito cuidado com a comparação que eu vou fazer, mas quando você olha um deserto, né, um grande deserto, aquelas montanhas e montanhas e montanhas e mais montanhas de areia, ou um deserto, ou os desertos de gelo no nosso círculo polar ártico, ou no círculo polar antártico, aquelas geleiras, aqueles icebergs, aquelas montanhas de água solidificada, lindo, né? Nos enchem os olhos de beleza, tanto o deserto de água congelada quanto o deserto de areia. E vemos ali a obra da natureza também, que é importante. Mas vemos assim um grosso modo, né? Porque está mudando nos dias de hoje, em função da agressão que nós estamos fazendo ao meio ambiente, ao nosso planeta. As geleiras estão derretendo, certos locais estão em processo de desertificação. Inclusive, já é verdade científica que o Nordeste brasileiro, por exemplo, está em processo de desertificação. E não por um aspecto intrinsecamente natural, em função da nossa ação no meio ambiente. Depois nós vamos discutir sobre isso. O fato é que quando vemos desertos desolados, o que eu digo? Todo deserto é desolado, né? Me perdoem o trocadilho. Mas quando vemos locais assim sem a presença do homem, ou seja, sem a presença do espírito humano, é um lugar lindo, com certeza paradisíaco, mas não tem nada. Não tem absolutamente nada. É diferente quando se olha os biossistemas, ou os locais onde há a presença do ser humano. As cidades, os campos, as fazendas, os sítios,
as imensas plantações, onde há a atividade humana, não se pode negar que há o progresso. O problema não é a atividade do homem, não, porque a nossa atividade, a atividade do espírito humano é para o progresso. O problema reside na cobiça, na ambição, na nossa falta de limite, de nós tirarmos da mãe terra sem querer repor, sem querer equilibrar. É aí onde está o problema. Mas que nós desenvolvemos, sim. É claro que nós desenvolvemos. É notória a diferença entre o ambiente sem pessoas e no ambiente com pessoas. Deixando claro de que nós podemos concluir essa aula de hoje assim. Realmente, o espírito humano é necessário para o desenvolvimento das coisas, pois o espírito humano tem em toda a matéria a sua matéria-prima para que ele possa manusear e fazer coisas, fazer prédios, plantações, navios, aviões, medicina, ciência, arte, cultura, cinema, teatro, livros, esportes, danças, músicas e por aí vai. É a ação do espírito humano que torna o inerte em vida viva. É o espírito humano que concede vida também à matéria. É o espírito humano que se sobressai, porque é o espírito humano que caminha para junto e pertinho de Deus. Paz no coração, muita felicidade para todas e todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixe aí o seu gostei se gostou, mas comumente, sem nenhum problema, deixe o seu não gostei se não gostou também. Comente aí na abas de comentário. Paz e bem para todas e todos. Cuidem-se, porque eu de coração quero ver todas e todos com muita alegria e com muita saúde. Tomem a vacina quando chegar a sua vez, tá bom? Beijo no coração, paz e bem, e até a próxima aula, a aula de número 49.